Fala galera, modo turbo ativado aí, vamos aqui fazer uma discussão bem bacana do protocolo em relação ao uso de medicação. Já falamos bastante sobre isso em outros momentos aqui no Gran Curso Online, principalmente aqui em relação à aula de farmacologia, onde abordamos de forma bem ampla essa questão aí do erro de medicação, tá certo? E todas as suas vertentes. Nesse bloco, nós vamos focar no contexto do protocolo mesmo de segurança em relação a essa temática e as recomendações do Ministério da Saúde. Esse protocolo, gente, simplesmente não cai em prova, ele despenca. E aqui a gente vai estar fazendo uma análise global desse protocolo, tá? E colocando aquelas estrelinhas, aqueles coraçãozinhos, para que você foque no que é mais importante em relação à memorização, corticalizar esse conteúdo aí essencial para a sua aprovação. Beleza, gente? Então vamos lá, protocolo de segurança na prescrição, e aí ele vai trabalhar com a gente itens específicos de prescrição, uso e na hora da administração. Ele vai falar de ações do médico, de ações do farmacêutico, na dispensação também de medicação das pessoas que trabalham na farmácia e a atuação aqui da enfermagem de maneira, então, interdisciplinar. Esse protocolo nosso vai aqui atuar. Qual é a finalidade desse protocolo? Promover práticas seguras no uso em medicamentos aqui em relação aos estabelecimentos de saúde. Aqui uma informação importante para a gente, que o erro de medicação, né, foi aqui o terceiro motivo de preocupação do desafio internacional pela Organização Mundial de Saúde, pela Aliança pela Segurança do Paciente, tá? Então, como é o nome do nosso terceiro desafio? Medicação sem danos, tá? O que a gente quer? Inexistência de injúria acidental ou evitável durante o uso de medicamentos. A utilização segura engloba atividades de prevenção e minimização dos danos provocados por eventos adversos que resultam do processo de uso aqui dos medicamentos, tá? Então, uso seguro de medicamentos, medicação sem dano, é aqui os termos utilizados pela OMS, tá? Lembrando que quando a gente fala em erro de medicação, é um evento evitável, tá? Um evento evitável porque a gente tem aí medidas e condutas a serem tomadas em cada uma das etapas para justamente isso não acontecer, tá? Então, é um evento evitável que, de fato, ou potencialmente possa levar ao uso inadequado de medicamento quando o medicamento se encontra sob o controle de profissionais de saúde, de paciente ou do consumidor. Os erros de medicação podem ser relacionados à prática profissional, produtos usados na área da saúde, procedimentos, problemas de comunicação, principalmente em relação à prescrição, ilegibilidade, né, da prescrição, e inclui prescrição, rótulos, embalagens, nomes, preparação, dispensação, distribuição, administração, educação, monitoramento e uso, né? Observe quantos momentos ali que a medicação passa para poder chegar no seu objetivo. E quando a gente fala em um erro de monitoramento, é um erro que já caiu bastante em prova, a banca FCC é uma que gosta desses tipos de erros, né, de medicação. Esse erro de monitoramento tem a ver com não acompanhar o efeito do medicamento. Então, por exemplo, eu fiz um antihipertensivo e não voltar para olhar a pressão desse paciente. Eu fiz aqui uma insulina e não voltei para ver se o paciente teve uma reação, uma hipoglicemia. Então, isso é erro de monitoramento. Então, observe que não é só fazer o medicamento errado, não é só deixar de fazer o medicamento, né? Não é só fazer o medicamento na pessoa errada, na dose errada, na via errada, mas também e em todos esses momentos aí do nosso processo, tá? Até o final, até a monitorização, ver se o efeito desejado foi ali realmente efetivado ou se houve outros efeitos que são indesejados aí ao nosso medicamento, tá certo? Beleza, então voltando aqui para o nosso protocolo, depois dessa breve introdução da importância do tema, vamos abordar a abrangência. Quem deve se preocupar em implantar esse protocolo de segurança aqui de medicamentos, gente? Claro que todos os estabelecimentos que prestam aqui o cuidado de saúde em todos os níveis de complexidade, tá? Normalmente as questões de prova, quando usa esses termos aqui amplificativos, a gente tem que ficar com o olho arregalado, né? Mas nesse caso, o todo aqui está certo e a gente tem que ter cuidado quando ele apresenta aí correto para a gente botar isso no nosso material, tá?
E os medicamentos eles vão ser usados tanto para prevenção, né, profilaxia, quanto para exames diagnósticos, como também para tratamento e medidas paliativas em todas as fases aí, tá? O nosso protocolo começa falando sobre a parte de prescrição. E aí ele traz alguns conceitos em relação a tipos de prescrição. Tem a prescrição de urgência e emergência, quando indica a necessidade do início imediato de tratamento. Normalmente aqui é dose única, numa situação exatamente de urgência e emergência, né? Então o paciente está ali com a crise convulsiva naquele momento, o médico pede, faça um diazepam aqui nesse paciente, por exemplo, tá? Então ali é uma ordem de uma prescrição que é feita naquele exato momento, né? Em relação à urgência e emergência, tá? Com relação à pró-renata ou caso necessário, quando o tratamento prescrito deve ser administrado de acordo com uma necessidade específica do paciente, considerando o tempo mínimo entre as administrações e a dose máxima, tá? Então aqui, essa é uma das prescrições que podem gerar erros e que a gente precisa ter muito cuidado ao executar uma prescrição de se necessário, né? Ou com o termo aí pró-renata, tá? Então, medicação se necessária, ela tem que estar prescrita com dose máxima, com intervalo de dose, com a forma clara da necessidade, o que vai representar. No caso, se for febre maior que 37,8 que eu vou fazer, ou acima de 38, qual é a indicação desse se necessário, dessa prescrição, né? Então, ela tem que ser o mais precisa e o mais clara possível, tá? Baseada em protocolos, quando são pré-estabelecidas com critérios de início do uso, decurso e conclusão, sendo muito comum em quimioterapia antineoplásica, onde já tem aí o protocolo X, o protocolo Y a ser implantado. Tem a prescrição padrão, aquela que inicia um tratamento até que o prescritor o interrompa. Padrão com data de fechamento, quando inicia aqui o tratamento, o início e o fim, sendo amplamente usada para a prescrição de antimicrobiano em meio ambulatorial e também em meio hospitalar. A prescrição eletrônica, quando vai fazer a inserção de um antimicrobiano, ele pede a quantidade de dias. E aí aquela prescrição ali, ela já desaparece quando faz o cálculo aí dos dias respectivos do uso desse antimicrobiano, que é um medicamento que tem o prazo certo de início e fim. Uma outra medicação que tem aí a necessidade de colocar data de fechamento é o anti-inflamatório, né? Que é utilizado, ele não pode ser usado por muitos dias, isso causa uma lesão renal, isso causa problemas aqui também hepáticos, né? O anti-inflamatório, a gente tem que ter todo cuidado em quantidade de dias de uso, e às vezes aquela prescrição eletrônica, ela vai se renovando dia após dia ali, né? E aí a gente tem esse cuidado de atentar para essas medicações que não podem ser feitas por muito tempo, tá? Verbal, utilizada em situação de urgência e emergência, sendo escrita posteriormente, em decorrência, possui elevado risco de erros e deverá ser restrita a situações para as quais é prevista, tá? Então, observe que eu tenho aqui, ó, no início, uma prescrição chamada de urgência e emergência e tem aqui a prescrição verbal. A prescrição verbal, ela tá dentro da prescrição de urgência e emergência, tá certo? Então, a urgência e emergência eu vou ter aqui, né, várias prescrições, e dentre elas eu tenho aquela que é feita pela via verbal. Nem toda vai ser verbal, né? A gente também vai ter aquela de urgência e emergência escrita também, mas a verbal se restringe aqui a essas situações de urgência e emergência, tá? Beleza. A prescrição, além de ser categorizada em relação à necessidade dela, né, e o local aqui de aplicação também, vai trazer outra categoria. Eu tenho a ambulatorial, eu tenho a hospitalar e tenho a proveniente de outro tipo de estabelecimento de saúde. E por que isso é importante, essa categorização inicial no protocolo? Porque ele vai dizer, numa prescrição ambulatorial, eu preciso que contenham esses dados. Numa prescrição hospitalar, eu preciso que contenha esse dado. Né? Porque, por exemplo, setor, ala que o paciente está internado, é só no hospitalar. Né? No ambulatorial eu não preciso colocar o paciente não está internado. Então, a gente vai ter aqui os critérios de exigência dos dados mínimos da prescrição, a depender de onde o paciente se encontra, a depender de onde essa prescrição está sendo ali desenvolvida, tá? Então, vamos agora para a parte das intervenções. Todos esses protocolos de segurança do paciente se dividem assim.
finalidade, depois ele fala da justificativa, faz uma contextualização daquele protocolo em relação à epidemiologia, indicadores, né? Não puxei muito essa parte, porque essa parte não cai em prova, então eu não trouxe aqui para a aula. Depois que ele fala dessa justificativa, ele traz aqui alguns conceitos básicos de cada protocolo, no caso aqui foi essa classificação de prescrição, e na sequência ele já começa falando das intervenções específicas dos protocolos, a gente já está aqui nessas intervenções, e lá no finalzinho ele traz os indicadores de monitoramento desse protocolo, tá? Então nas intervenções a gente vai abrir as caixinhas, depois a gente vai explicar cada um desses, tá? Eu tenho aqui a identificação do paciente, a identificação do prescritor na prescrição, né? Quem foi o médico aí que prescreveu, os dados desse médico. Identificação da instituição também, né? Que foi aí objeto dessa prescrição. Identificação da data da prescrição, muito importante, né? A prescrição tem que ter aí a data. Legibilidade, e a gente tem indicado a prescrição informatizada para facilitar aqui essa legibilidade e evitar erros importantes. Aqui ele traz considerações bem importantes no uso de abreviaturas, né? Isso aqui tem caído bastante em prova. A necessidade de usar uma denominação padronizada, que é a denominação dos medicamentos. Prescrição de medicamentos com nomes semelhantes, como que faz aí para evitar erros, tá? E a forma de descrever as doses desses medicamentos. São intervenções do item aí de verificação para a prescrição segura de medicamentos, tá? Com relação ao primeiro item, a primeira caixinha que a gente abriu aqui, ó, identificação do paciente. Essa identificação na prescrição, quando eu faço ela em ambulatório, inclui o nome completo do paciente, o endereço e a data de nascimento, tá? Quando eu faço essa prescrição no ambiente hospitalar, eu vou ter uma prescrição, no mínimo, para identificação do paciente. Nome do hospital, nome completo do paciente, igual na pulseira de identificação, quando a gente estudou no protocolo de identificação, né, o nome completo. Número do prontuário ou registro do atendimento, leito, serviço, enfermaria, apartamento, ala e andar. Então, observe aqui as exigências na identificação no ambulatório e no hospital, para você não confundir isso na hora da prova, tá? Aqui ele chama atenção para o nome do paciente, que tem que estar completo e sem abreviaturas, tá? Então, essa identificação na prescrição deve utilizar exclusivamente o nome completo do paciente. A utilização do nome incompleto e do nome abreviado deve ser excluída da prática cotidiana nos estabelecimentos de saúde. Desconecta com a prática, porque a gente vê muito isso, principalmente onde o prontuário é de papel, né? As pessoas simplesmente colocam muitas vezes o primeiro nome e muitas vezes nem o número do prontuário do lado e começa a prescrever. Pega o primeiro papel ali, começa a fazer ali para ir embora logo, para passar rápido a prescrição do dia. Então, desliga prática com aqui o que deve ser feito, tá bom? Então, não abrevia o nome. Pacientes sem possibilidade de identificação, isso acontece? Sim, principalmente na urgência e emergência, né? Em catástrofes, em acidentes. Então, quando a pessoa chega aí pelo SAMU, muitas vezes sem documento, né? Como que a gente faz diante disso? Conduta: adotar códigos diferentes por paciente, acrescidos minimamente do número do prontuário ou registro do atendimento. Nessa situação, algum dispositivo deve ser utilizado de forma que fique aderido ao corpo do paciente, a codificação definida na unidade para identificá-lo provisoriamente. Não usar, e aí eu boto aqui a estrelinha que eu digo para você, anota! A estrelinha eu tô gritando, quando eu boto a estrelinha, gente, eu tô gritando para você, tá certo? Vamos, gente! Não utilizar a abreviatura NI, não identificado, ou outra abreviatura para todos os pacientes nessas condições deve ser abolida, em virtude do risco de erro de medicação. Então, a gente não usa NI ou não identificado na hora do nosso registro ali, tá? Agora, outro item no mesmo grupo, esse grupo aqui, ó, maior, de intervenções de verificação, agora identificação do prescritor, quem está prescrevendo ali aquele medicamento,
né, eu vou ter aqui que deve conter o nome completo e o número do registro do conselho profissional e a assinatura desse profissional. Esse registro poderá ser manuscrito ou com a utilização de carimbo, contendo os elementos de identificação. E a identificação do prescritor deverá ser legível para conferir a autenticidade, aqui a prescrição. Autêntico quer dizer que ele foi feito realmente pelaquela pessoa que tem ali, né, a questão do poder de fazer essa prescrição. Tanto na prescrição ambulatorial quanto hospitalar, eu preciso ter aqui a identificação da instituição, né, para que a gente tenha como referência aí. Então, na prescrição ambulatorial e hospitalar, deve constar a identificação completa do estabelecimento de saúde, nome, endereço completo e telefone, para que o paciente possa manter contato com os profissionais de saúde para esclarecimento de dúvidas posteriores à consulta. A data. A data é uma coisa importante, tá? A gente não faz prescrição com data vencida. Uma vez caiu na prova da FCC, perguntando assim, a data da prescrição estava vencida e agora o que fazer? O paciente precisa da medicação. A gente não deve fazer, tá? É o que está escrito em relação à segurança do paciente, porque esse paciente precisa ser reavaliado após um certo momento de uso dessa medicação, mesmo quando o medicamento é contínuo, pegadinha na velocidade 1000, né? Então, mesmo com medicamentos contínuos, aquele que o paciente já está acostumado a tomar, quando a prescrição vence, a gente precisa ter uma outra prescrição para fazer essa medicação, porque isso vai trazer aqui para a gente o risco. O paciente precisa estar sendo reavaliado, isso é o que está descrito aqui, tá certo, gente? No contexto da atenção básica, o enfermeiro simplesmente avalia o quadro e ele prescreve, porque ele é um prescritor protocolar aqui, desde que aquelas medicações estejam nos protocolos de direcionamento aí da nossa avaliação, tá? Eu estou falando de falta de prescrição, de nenhuma prescrição, então a gente não faz aqui a medicação. Na ocasião era um técnico de enfermagem da questão e chegou uma prescrição vencida de medicamento de uso contínuo. Na prática, a gente sabe que todo mundo faria essa medicação sem nenhuma dúvida. Mas, na teoria, não é para fazer. Então, a gente leva para a prova o que está na teoria. E esses são os pontos de gargalo para a gente poder corticalizar aqui, beleza? Então, com relação à data da prescrição, é imprescindível para conferir a validade a mesma. Em meio ambulatorial, a validade da prescrição deve ser definida e registrada na própria prescrição pelo prescritor. A supressão da data na prescrição está relacionada à ocorrência de vários erros de medicação, entre eles a permanência da utilização de medicamentos por tempo inadequado e a administração de medicamentos sem indicação para a condição clínica atual. As coisas mudam, né? Quer ver uma coisa que muda bastante? É o peso. E aí, quando a gente tem aumento do peso, a gente tem que ajustar a dose, por exemplo, de psicotrópico, tem que ajustar a dose, né, de antipertensivo, de medicamentos, aí se a função renal piora, o paciente tem que diminuir a dose do antipertensivo. Então, tem coisas que precisam ser revistas, então o paciente não pode ficar sem um prazo máximo de validade daquela prescrição, tá? Legibilidade, outro item aí. Com relação à legibilidade, problemas que vão acontecer, troca de medicamentos com nomes parecidos, e isso pode, inclusive, levar a óbito como evento adverso mais grave aí, esse tipo de situação, tá? Então, eu preciso indicar aqui, de forma prioritária, prescrições digitadas e eletrônicas, com forma de monitorar a legibilidade das mesmas. Nesses casos, recomenda-se para impressão o uso de formulários sem pauta, para evitar erros de medicação associados pelo encontro das linhas com letras e números da prescrição. A prescrição anual pode levar elevado número de erros, ainda que parte dela possa ser legível. Outra coisa importante em relação aqui à prescrição eletrônica, gente, que lá a gente pode bloquear medicamento que o paciente é alérgico, né? A gente pode bloquear determinados medicamentos com prescrição de dose acima da dose máxima diária permitida. Então, a gente tem aí alarmes de segurança na prescrição que vão fazer toda a diferença na prescrição eletrônica, tá? Principalmente essa questão de bloquear medicamento que foi registrado como alérgico ali, o paciente, tá? Então, isso é importante, trazendo aí maior segurança ao nosso atendimento. A prescrição manual pode levar vários erros, tá?
O uso de impressão frente e verso para a prescrição não é recomendado pelo elevado risco de omissão. Olha aqui, estrelinha. Nesse caso, a gente não vai economizar papel. A banca pode vir com essa história, né? Para economizar papel, trazendo a sustentabilidade no meio ambiente, vamos usar a prescrição na página frente e verso, né? Não. Então, a gente vai fazer a prescrição apenas na frente. Se tiver uma segunda página na prescrição, vai ter uma segunda página aí grampeada, né? Quando a gente tem a prescrição impressa no serviço de saúde, tá? Muito cuidado, isso aqui é pegadinha certa em prova. Então, anota isso aí, tá? Vamos colocar um marca-texto aqui da Estabilo, gente. Vamos botar um marca-texto, ó. Não é recomendado frente e verso, tá? Então, coloca aí esse marca-texto no seu material, registra isso aí pra gente, beleza? Com relação à prescrição carbonada, o que é que ele fala aí pra gente em relação à prescrição carbonada? Primeira coisa, que ela não é recomendada. Segundo, se o estabelecimento de saúde não tiver alternativa à prescrição carbonada, deve verificar a legibilidade da informação que consta na segunda via. E nesse caso, sugere-se a utilização do papel já carbonado produzido em gráfica, para assegurar a adequada legibilidade e segurança na prescrição. O que é essa prescrição carbonada? Aquela prescrição que precisa de duas vias, né? Então, eu tenho ela aqui no papel, né? Onde a pessoa coloca o próprio carbono no meio entre uma folha e outra e faz ali a prescrição. Às vezes aquele carbono está tão fraco que o outro lado praticamente não dá para ler nada, né? Enfim, aquilo ali favorece erros, tá? E tem a própria folha já feita com o carbono embutido. Você não vê o carbono, mas quando você escreve na folha 1, a folha 2, que é a segunda via, automaticamente transcreve ali aquela informação. Quando a gente não tem a prescrição informatizada, tá? Aqui, essa carbonada já própria para isso é o que é recomendado como segunda opção aqui, né? Porque a primeira é a prescrição impressa em duas vias, né? Informatizada bem bonitinha, bem direitinha aí, tá certo? Uso de abreviaturas, tá? Uso de abreviaturas. Recomendação: sem o uso de abreviatura, pois o seu uso aumenta o quê? A chance de erro. Se for indispensável, e meio hospitalar, a instituição deve elaborar o quê, gente? Um protocolo, tá? Padronizar quais são as listas de abreviaturas que serão aqui utilizadas, tá? Essa lista não deve conter a abreviatura, e aqui é uma proibição. Eu posso abreviar? Em regra, não. Quando eu falo em regra, é porque tem exceção, tá? Então, em regra, eu faço o quê? Eu não abrevio, certo? Se for indispensável, eu faço uma lista padronizada com essa abreviatura. Agora tem aquilo que é proibido abreviar. Isso já caiu em prova? Já despencou, meu irmão e minha irmã. Então eu vou botar coração, estrela, o que você quiser aí, porque essa parte é top de linha. Por que é top? Porque na prática muita gente faz. E aquilo que na prática todo mundo faz, gente, acaba sendo internalizado como certo. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então eu não posso abreviar unidade por U. E unidades internacionais por UI, né? Quantas vezes a gente vê isso aí com insulina, né? Não pode, eu tenho que botar unidades internacionais escrito. E não posso abreviar aqui, ó, KCl, NaCl, sulfato de magnésio. Não posso aqui abreviar SGMSO4. Não posso abreviar eletrólitos, tá certo? Então, formulações químicas não podem ser abreviadas. Isso aqui eu já vi cair em prova demais, tá? E outros abreviados de medicamentos: hidroclorotiazida, rifampicina, penicilina benzatina, né? Aqui o metotrexato, o Bactrim, tá? Então esses medicamentos não podem ser aqui abreviados. Então muito cuidado, porque isso aqui tá na lista de proibição, tá bom? Beleza. As abreviaturas U e UI, significando unidades e unidades internacionais, respectivamente, são consideradas as mais perigosas de todas,
pois podem levar à administração de dose 10 ou 100 vezes maior do que a que é realmente prescrita. Dessa maneira, deve-se abolir o uso de abreviatura U e UI, escrevendo a palavra unidade ou por extenso no lugar de U, ou unidade internacional no lugar de UI. Então, registre-se aí essa proibição de usar unidades internacionais UI e unidade U, tá? Com relação ainda em abreviatura, caso exista padronização da via de administração, lembra que eu disse que quando ela for extremamente necessária eu posso padronizar? Então, nessa parte, gente, de abreviatura, eu quero que você registre. Isso é coisa que tem que ir para o resumo, tá bom? Tem que ir para o resumo esse uso de abreviaturas. E se for necessário abreviar a via de administração, tiver no protocolo, eu vou usar endovenoso com E em vez de intravenoso. Por quê? Porque o IV pode confundir com IM, tá bom? Então, eu vou usar EV aqui, que é mais claro para diferenciar do IM. Combinado? Agora, o próximo item, denominação dos medicamentos. Os medicamentos devem ser prescritos usando-se a denominação comum brasileira e, em ausência, a denominação comum internacional. No caso de fitoterápicos, tem a denominação aí comum brasileira de fitoterápicos e, se não tiver nele, usar a denominação botânica acrescida da parte da planta aqui utilizada, tá? Isso também já caiu em prova, se liga nisso. Isso aqui já caiu assim 1 milhão de vezes, então se liga nesse tópico aqui também. Professora, você está falando que tudo isso está caindo. Gente, essa parte é demais, assim, é uma coisa que eu tenho que dizer assim, gente, se eu pudesse estar aí do seu lado, né, porque assim, a online é diferente da presencial, mas se eu estivesse na presencial, eu ia pegar você assim, ó, sacode, menino, acorda, acorda, segura isso aí, pelo amor de Deus. Porque, gente, a essência do professor aqui é mostrar para você o que é que cai em prova. Porque esse protocolo tá lá na internet, tá fácil. Eu não tô inventando nada aqui, não tô trazendo nada de novo, uma tese de doutorado, não tô fazendo nada disso. Aqui eu tô pegando um protocolo que tá na internet, que você podia simplesmente pegar, ler e tá tudo bem, as informações estão lá. Mas a diferença que eu quero fazer aqui nessa aula para você é dizer assim, segura isso aqui, ó, vou te sacudir do outro lado para tu segurar esse negócio. É isso que eu quero fazer de diferença nessa aula para você e mostrar nas questões. Olha, isso aqui caiu dessa forma, tem que interpretar assim, cuidado com essa pegadinha ali, tá? Porque é isso que faz a diferença na sua aprovação, na hora que você for lá, né, por vamos ver em relação à nossa prova, beleza? Então vamos aqui para essa parte também importante de nomes semelhantes. Medicamentos cujos nomes são reconhecidamente semelhantes a outros de uso corrente na instituição devem ser prescritos com destaque na escrita da parte do nome que os diferencia. E pode ser utilizada a letra maiúscula ou negrita. Aqui eu fiz as duas coisas, mas você pode fazer só letra maiúscula ou só negrita, tá? Então aqui, por exemplo, dopamina com dobutamina, né? Então nós vamos ter aqui duas drogas vasoativas e podem facilmente ser confundidas na leitura. Então, dopa e dobuta, né? Então, olha como parece o nome. Então, por isso, a gente vai estar aqui evidenciando a diferença do nome, que é a dopa e a dobu, tá? Clorpropamida e clorpromazina. Observe que na hora que eu fui ler a clorpropamida, eu quase li clorpromazina. Então, observe que é importante ter aqui exatamente essa diferenciação dos textos, tá? Vinplastina e vincristina, né, que são aí antineoplásicos. Também aqui a gente vai ter a referência da palavra mais diferente aí no texto para poder ganhar evidência e evitar o erro de medicação, tá? Com relação a essa prescrição de medicamentos com nomes semelhantes, eu tenho aqui a Comissão de Farmácia e Terapêutica e o Núcleo de Segurança do Paciente do estabelecimento com a obrigação, né, com o compromisso de fazer essa lista. Eles devem aqui organizar essa lista de medicamentos com nomes semelhantes e ou embalagens parecidas, selecionando aqui no estabelecimento de saúde que possa ser fonte de erros para divulgação entre os profissionais da instituição.
Uma coisa importante, gente, que a gente vai ver no protocolo de medicamento, aqui, a padronização. O Ministério da Saúde e a Anvisa, eles vão recomendar padronizar medicamentos, tá certo? Por quê? Quando eu padronizo determinado medicamento, eu tenho maior confiança da equipe, né, com aquele tipo de medicamento. O médico que prescreve sempre aqui um ondansetrona em relação aqui ao antiemético, ele sabe a dose, ele sabe a via, ele sabe a diluição, ele tem aqui familiaridade com o evento adverso, né? Ele tem aqui toda uma experiência com aquele medicamento, assim como o farmacêutico e assim como o enfermeiro da instituição e o técnico de enfermagem que manipula, tá? Quando eu tenho aqui medicações diversas de antiemético na instituição, eu perco essa mão em relação a cada um deles. Se eu boto lá a metoclopramida, o ondansetrona, o Dramin, né, e coloco outros antieméticos juntos ali em relação ao protocolo, eu vou ter aí essa insegurança em relação à falta de experiência aprofundada naquele medicamento. Então ele diz assim, padronize, né? Não é que vai ter apenas um antiemético ali na instituição, porque se o paciente for alérgico a um, a gente vai usar outro. Mas tem que ter uma lista fechada, né, para que a gente tenha aí familiaridade com aquilo que a gente está usando, tá? Beleza. E essa comissão vai estar aqui organizando essa lista de medicamentos semelhantes para que a gente tenha aí a diferenciação e como diferenciar, tá? Com relação à expressão de doses, o sistema métrico deverá ser adotado para expressar as doses desejadas. As unidades de medida são não métricas, isso também cai em prova, tipo colher, ampola, frasco, devem ser eliminadas nas prescrições quando utilizadas isoladamente para expressar a dose. Então aqui, uma colher de diclofenaco. A gente usa muito diclofenaco aí, né? Para criança, anti-inflamatório aí quando é prescrito em unidades de ortopedia, a gente usa anti-inflamatório, apesar de ser uma medicação que não é muito indicada para criança, na exceção de doenças ortopédicas aí, né? Que no caso a gente tem que usar, no caso, anti-inflamatórios. A gente vê muito, às vezes, a pessoa escrever uma colher. Que tamanho é essa colher? Não se prescreve assim, se prescreve o número de ml, tá? Quantos mls, né? Que aí a gente vai botar na seringa para poder fornecer essa criança essa medicação, tá certo? Então, não usar colher, ampola. Por que eu não vou usar ampola, nem frasco? Porque eu tenho, por exemplo, ondansetrona de 4 ml, tenho ondansetrona de 8 ml, né? Tenho aqui KCL de 10 ml, tenho KCL de 20 ml. Então, assim, a gente tem o frasco de diversas apresentações, dependendo da marca, por exemplo. Então, não se usa esse termo frasco nem ampola aqui de forma correta, tá? Tem que ser a miligramagem, né, a quantidade de ml, o mais preciso possível aqui em relação à expressão dessa dose. A forma farmacêutica também tem que ser aqui descritas, tá? A utilização da forma farmacêutica na prescrição deve ser acompanhada de todas as informações necessárias para dispensação e administração segura. Então, a forma farmacêutica é ampola, frasco, comprimido, cápsula, elixir, a questão aí de solução. A forma farmacêutica está junto, é uma informação a mais, tá? Mas a gente também tem que ter a descrição em relação ao sistema métrico aí, usando gramas, miligramas, enfim, o que for ali referente àquela nossa medicação, tá? Com relação ainda à expressão de dose, a unidade de medida deve ser claramente indicada. Quando se tratar de microgramas, deve ser escrito por extenso, tá? Ao invés aqui de micrograma abreviado, a gente vai escrever microgramas, tá? Para não confundir esse termo. Ao prescrever doses ou volumes com números fracionados, por exemplo, 2,5 ml, observar nas duas vias da prescrição se a vírgula está bem posicionada e clara, para evitar erro de dose, no qual a dose de 2,5 pode ser interpretada como 25 ml. Olha que erro aí, né? Até fatal, a depender do tipo de medicação, tá? Então, aqui, conferir o local da vírgula e não trocar a vírgula por ponto.
tá? Porque o ponto pode não ser visto, aumenta o risco de erro. Então, isso aqui, menino, menina que tá do outro lado aí, né? Eu adoro chamar de menino e menino que a gente se sente novo, né? Anota esse negócio. Não usa ponto ao invés da vírgula, tá? Vai usar vírgula e vai ver se a vírgula tá clara ali na nossa prescrição, tá? Registra isso aí. Ainda na expressão de doses, para definir a concentração de um medicamento, o uso do zero antes da vírgula ou ponto deve ser evitado, pois pode gerar confusão e erro de 10 vezes na dose prescrita. Exemplo, recomenda-se prescrever 500 miligramas em vez de 0,5 gramas. Isso é equivalente, né? Porque 1 grama é igual a 1000 miligramas. Mas se eu usar 0,5 gramas, eu posso confundir isso com 5 gramas se o zero não estiver bem claro na nossa prescrição. E vai aumentar muito aqui a quantidade da nossa dose administrada, tá? Então, por isso que ele evita usar esse zero antes aqui em relação à expressão de doses, preferindo transformar aqui para miligramas, tá? Com relação à indicação, cálculo de doses e quantidade dos medicamentos, eu preciso aqui registrar alergias, informações importantes, padronização de medicamentos e doses, tá? Eu preciso ter tudo isso aqui registrado dentro do nosso protocolo. Com relação à alergia, que é o primeiro item aqui desse grupo maior, eu devo registrar com destaque essas alergias, tá? E isso, a gente vai levar em consideração aquilo que o paciente já apresentou ou que o familiar, cuidador, paciente aqui trouxer pra gente, tá? E a gente vai registrar isso no prontuário de uma forma que numa segunda internação já fique lá facilmente acessível esse dado, tá? Todo prontuário eletrônico ele deve ter um tópico específico de alergia. E aí a gente coloca lá para aquele paciente, aquele medicamento fica bloqueado de ser prescrito por outro profissional desavisado que não pergunte, tá? Em hospital que utilizam prontuários e prescrições eletrônicas, as alergias do paciente devem ser registradas no sistema eletrônico e constar em todas as prescrições emitidas para o paciente. Então, na hora que a gente imprime, vai ter lá o nome, todos os dados necessários e aqui do lado vai ter a alergia, por exemplo, que o paciente apresenta, tá bom? Outras informações importantes. O prescritor deverá registrar na prescrição qualquer informação que considere aqui relevante para que a assistência ao paciente seja segura e efetiva. É importante ressaltar que nas prescrições ambulatoriais deverão ser registradas todas as orientações sobre como usar aqui o medicamento, que lá quem vai ser a pessoa que vai fazer é o próprio paciente ou familiar. Então precisa estar muito claro as descrições ali do passo a passo, tá? Padronização, a gente já conversou sobre isso, né? Aqui é indicado selecionar medicamentos e padronizar eles. Isso ajuda em relação à efetividade, diminui erros e também diminui custos. Por quê? Em vez de comprar um pouquinho de Dramin, um pouquinho de Plasil, um pouquinho de Ondansetrona, eu vou comprar uma quantidade maior de um deles e isso vai sair mais barato em relação aqui à quantidade, né? Quanto maior o número do mesmo produto, mais barato fica, o frete é mais barato, né? E tudo isso vai influenciar em relação a reduzir custos quando eu padronizo. A segurança também, porque as pessoas vão assimilar mais o conhecimento em relação àquela droga, tá? E a efetividade por conta dessa questão aí da segurança no farmacêutico, no enfermeiro e no médico que está fazendo parte aí, o técnico de enfermagem, desse contexto dessa prescrição, tá? E aí a gente tem que elaborar uma lista, uma relação de medicamentos por especialidade, que vai aqui ser administrada naquele ambiente, tá? Quais são os benefícios da padronização? A familiaridade do prescritor, do farmacêutico e da equipe de enfermagem, com indicação, contraindicação, dose, reação adversa, racionalização do estoque, rastreabilidade e política de compras aqui. Vai ser bom para tudo isso, tá? Ok, vamos ver aqui com relação às doses. Recomenda-se que as doses prescritas sejam conferidas pelo prescritor antes da assinatura da prescrição. Então aqui ele prescreveu, fez tudo direitinho, no momento de assinar ele vai conferir as doses.
Para medicamentos cujas doses são dependentes de peso, superfície corporal e clérice de creatinina, ou seja, função renal, né? Recomenda-se que o prescritor anote tais informações na prescrição para facilitar a análise farmacêutica e assistência de enfermagem. Então, a gente vai prescrever aqui um medicamento que tem a ver com o peso, né, da criança, por exemplo. Então, coloca aqui o medicamento, do lado coloca o peso da criança, para que na hora que o farmacêutico faça a conferência da liberação do medicamento, ele avalie se aquilo ali está de acordo e a enfermagem também, na hora de administrar, avalia para ver se está de acordo ali com aqueles critérios, tá? Clérice de creatinina, principalmente medicamentos aí nefrotóxicos, né? Que tem potencial lesivo no rim, e também paciente que tem dificuldade já, insuficiência renal, ou idosos, a gente precisa ajustar essas doses e isso tem que estar referenciado ali na prescrição, tá? Preconiza-se que a farmácia disponibilize em meio hospitalar o maior número possível de medicamentos prontos para uso, dose unitária, e que dispensem a manipulação prévia à administração. Gente, aqui eu vou colocar um marca-texto, meu marca-texto vai ser azul. Deixa eu ver se vai ficar bonitinho. Porque isso aqui, gente, tem caído em prova na velocidade 1000, tá? Então eu preciso que você cuide de fazer aí o registro no seu resumo, tá? Porque na época que eu fiz a faculdade, talvez na época que você também fez, a gente sempre ouviu assim a história: quem preparou, administra. Quem preparou, administra. Não administre nada que outra pessoa preparou, né? A gente ouviu muito isso na faculdade, né? No curso técnico também. E aí hoje, os estudos têm mostrado que quando esse medicamento vem preparado da farmácia, a gente tem menor taxa de erros. E é menor assim de forma hard, forma intensa. Por quê? Porque na farmácia, o local próprio, separado, luminosidade preparada, ventilação controlada, temperatura controlada, muitas vezes com cabine de segurança biológica, né? A manipulação desses medicamentos vão ser com muito mais segurança, com muito mais cuidado do que na unidade de internação, em que a enfermagem está fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Eu lembro quando eu trabalhava no Sara, lá quem fazia medicação, né, e faz é o enfermeiro, e aí a gente fazia medicação, talvez tenha mudado isso, né, eu saí de lá já tem 6 anos, que eu estou no TST, em cima de uma bancada, no posto de enfermagem, de um lado 15 pacientes, do outro lado 15 pacientes, na enfermaria toda aberta, e a pessoa que estava escalada na medicação, ela ia fazer medicação de toda a unidade. E aí, ao mesmo tempo, quem estava na medicação atendia o telefone, que era quem estava no posto na hora, o outro colega está ali no cuidado, está dando banho, fazendo curativo. Então, quem está na medicação, entre o preparo de uma medicação e outra, atendia a ligação. Entre o preparo da medicação, atendia uma mãe que chegava para pedir uma toalha, uma roupa, e você saía para pegar, para atender, né? Então, observe que é um ambiente, o posto de enfermagem, muito ruim para a gente preparar a medicação. Vamos reconhecer isso, tá? O ideal seria que esse profissional que está preparando a medicação ficasse numa salinha fechada, separada, bem aqui iluminada, com um ar-condicionado, uma salinha toda adaptada ali para preparar a medicação. E aí sim, ficaria mais seguro a administração sendo feita junto ali com preparação na unidade de saúde, tá? Mas, como a gente não tem essa realidade, o Ministério da Saúde, Corém de São Paulo e várias publicações aqui, estudos, têm demonstrado que essa dose unitária, onde o medicamento já iria ali diluído, pronto, já na seringa, todo já organizadinho, todo diluído, para poder ser administrado e todo identificado, ele tem sido mais seguro, tá? Eu sei que você do outro lado tá, como assim? Isso? São os estudos, são as evidências, são aqui as mudanças que vão acontecendo no nosso processo de trabalho, né? E isso aí tem sido discutido, tem sido já consolidado, tá? A dose unitária, com o medicamento já sendo enviado diluído, já preparado, ele é mais seguro. É claro que a gente vai levar em consideração a estabilidade do fármaco após a diluição, entre o tempo de envio, o tempo de administração. Cada medicamento tem aí a sua especificidade, como por exemplo o Tenoxicam,
né, que é um anti-inflamatório, ele tem que ser diluído na hora de administrar. E aí, nesse caso, não daria para ele ir já diluído, né, entre o tempo de distribuir, fazer, né, enfim, tudo isso teria que ser avaliado em protocolos aí individuais, tá? Só estou dando um exemplo do que tem aqui, do que vai estar na sua prova e o que você não pode pensar de forma diferente do que está escrito, tá bom? Então, preconiza-se que a farmácia já disponibilize em meio hospitalar o maior número possível de medicamentos prontos para uso, que é chamado de dose unitária, o que dispensem a manipulação prévia na administração, tá? Deve-se implantar a dupla checagem. Essa dupla checagem, gente, vai estar tanto na farmácia, tá? Quanto na enfermagem. Então, a dupla checagem na farmácia e no momento do recebimento pela enfermagem, as doses prescritas principalmente para medicamentos potencialmente perigosos de alta vigilância. Essa lista de medicamentos perigosos de alta vigilância, ela é muito importante, cai em prova. Qual é o medicamento dessa lista aqui, A, B, C, D, E, das alternativas, que são de alta vigilância, tá? E aí a gente tem as insulinas, antiarrítmicos, drogas vasoativas, vou trazer para você essa lista. Ele aqui não traz no protocolo, ele só referencia o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, e a gente foi lá e buscou para trazer aqui para a aula, mas esses medicamentos é aquele que eu tenho que ficar, com hexaftalmia, com todo cuidado possível, colher de potássio, porque uma dosezinha errada ali nesses medicamentos, o paciente morre, lascou, né? Então, dupla checagem na farmácia e na enfermagem, e na hora da enfermagem também administrar a dupla checagem, tá? A dupla checagem é particularmente importante para medicamentos prescritos em pediatria, que são doses menores, são doses aí que precisam de cálculos, tá? E isso é importante. Oncologia e unidade de tratamento intensivo, principalmente no momento da administração. Tem um protocolo do Corém de São Paulo, parecer, só sobre dupla checagem, sobre essa dose unitária. Eu discorri muito detalhe disso na nossa aula de erro de medicação lá na disciplina de farmacologia, tá? Então, se você quer aprofundar isso também em relação especificamente à dupla checagem, dose unitária, assiste lá também essa aula, tá bom? Duração do tratamento. Vamos para o próximo bloco, porque o tempo aqui já acabou e eu preciso ir para o próximo bloco. Modo turbo ativado no protocolo aí de erros de medicação. Beleza, gente? Vamos lá. Só lembrando uma coisinha para vocês, gente. Eu tô com uma feridinha aqui na mão. Eu me queimei fazendo uma pipoca, né? Para minha filha, eu tava gravando aqui no home studio. E entre uma gravação e outra, a minha filha fez: mãe, faz uma pipoca para mim. Aí eu falei: ixi, agora eu vim aqui só pegar o café aqui embaixo, mas vou fazer a pipoca para ela, né? Não vou deixar ela com fome. E aí eu fui fazer a pipoca naquele desespero entre fazer a pipoca e voltar aqui para aula. E aí eu queimei a minha mão. E aí essa queimadura incomodou muito. Chegou a ser de 2º grau, fez uma bolha, né, na minha mão. E a mão a gente usa para tudo, né? A gente usa a mão para praticamente tudo. A gente nem percebe, mas a gente usa ela para tudo. E toda vez que eu ia fazer uma coisa na cozinha, ou lavar um prato, ou cozinhar, ou fazer qualquer outra coisa, essa mão doía. Só que, mesmo com essa dor na mão, eu não deixei de fazer nada. Por quê? Aquilo que tinha que ser feito, independente da minha dor, independente da minha dificuldade, tá? E você que está aí do outro lado, eu sei que dói também. Deixar de fazer coisas para estar estudando, deixar de estar com a sua família, deixar de estar ali descansando muitas vezes para estar aqui estudando. Isso dói sim, mas eu queria te convidar a fazer a mesma coisa que eu fiz com a minha ferida na mão. Ignora essa dor, porque a ferida cicatriza, a ferida fecha, a aprovação vem, o resultado acontece, tá? E as coisas passam, o tempo passa. A diferença é, o tempo passou e eu consegui aprovação, ou o tempo passou e eu fiquei priorizando outras coisas, ou me fazendo de coitadinha, coitada. Não vou fazer isso não, vou fazer isso não. Muito esforço, muito sacrifício, muita dor. Não. É claro que eu tô dando um exemplo muito simples, né? Porque essa dorzinha aqui foi muito pequena. Mas me fez lembrar isso. Me fez lembrar da necessidade da gente superar as nossas dificuldades e continuar firme. Porque isso faz a diferença, tá? Na nossa aprovação.
Vamos comigo? Próximo bloco, modo turbo ativado.